Convido você a abrir sua Bíblia em Provérbios capítulo 10, versículo 2. Provérbios capítulo 10, versículo 2. Eu vou pedir você para ler bem forte, com bastante ênfase, o texto na versão que está lá no telão, na NVI. Então, por favor, leia bem forte. Os tesouros da impiedade, ou da origem desonesta, como diz nessa versão. Em versões mais antigas diz os tesouros da impiedade, os tesouros conquistados de modo ímpio. Nessa versão NVI diz os tesouros de origem desonesta. Não servem para nada. Nas versões mais anteriores dizem para nada aproveitam. Mas a justiça livra da morte. O que esse texto está nos dizendo é que aquilo que é adquirido de forma desonesta, ímpia, incorreta, não servem para nada. Esse nada significa não servem para abençoar e satisfazer aquele que adquire. Desta maneira, aquilo que deseja. O que são os tesouros? Aquilo que o homem anseia ter. Ele está dizendo, de nada adianta você conquistar uma casa, um carro, um emprego, algum bem material ou uma posição social, se isto vier de forma ilegal, se isso vier de uma maneira desonesta, se para conseguir isso você terá que prevalecer contra alguém, contra o direito de alguém, isto não serve para nada. Em que sentido não serve para nada? Não serve para ser bênção na sua vida. Mas a justiça, aquilo que é feito de forma justo, correto, honesto, santo, livra da morte. A palavra morte é sempre vista por quem lê a Bíblia como sendo o desencarnar do espírito, o deixar essa existência no plano terreno, o partir desse planeta, morrer. Mas a palavra morte na Bíblia não deve ser vista apenas com esse contexto, porque isto também é morte, mas morte, sobretudo no que tange ao Antigo Testamento, essa palavra, ela é carregada também da conotação de sofrimento. Então o que o texto está dizendo é que aquele que obtém os tesouros com origem justa, fazer isto livra de sofrimento. Eu não corro risco se eu compro um carro de forma honesta, legítima. Mas se eu compro um carro de alguém que roubou esse carro, e eu sei que é algo que tem uma origem duvidosa, por isso mesmo eu não estou pagando o valor que aquele carro possui, eu estou me submetendo a sofrimento. Uma hora dessa eu passo numa blitz, a polícia apreende, vai olhar, esse carro é roubado, eu vou preso. Como é que eu estou andando com um carro roubado? Eu vou ter que explicar esse negócio. Agora, se eu estou andando com um carro adquirido de maneira justa, corretinha, eu apresento o documento do carro, ele puxa lá, está no meu nome, lá no Detran, tudo certinho. Boa tarde, senhor, eu vou embora. Amados, Satanás, desde o princípio da criação, o papel dele, diz a palavra de Deus, é roubar, matar e destruir.
E como é que ele faz isso? Ele não pode fazer nada disso se ele não tiver a participação do homem. Porque é o homem quem vai praticar toda sorte de mal. O papel de Satanás é influenciar. Satanás não mata ninguém, irmão. Quantas vezes você já deve ter visto? Se não, qualquer hora você vai ver. Uma pessoa possessa de um espírito imundo, ele dizendo, eu vou matar ela, eu vou matar ele. Não vai não. Mas a pessoa morreu, pastor. Ela foi lá e se matou. Ela saiu correndo e um carro atropelou. Então, quem foi que matou? Foi o demônio? Não, foi a pessoa. O demônio só influenciou. Mas ele tomou o corpo. Mas quem foi que deu o corpo para ele tomar? Por que é que ele não toma o corpo e a mente de um crente cheio do Espírito Santo? Um crente remido e lavado no sangue de Jesus, ele não pode tomar. A palavra de Deus diz, aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura, as coisas velhas, você está em Cristo, tem que estar em Cristo. Isso é uma questão de permanecer. Pastor, quer dizer que o senhor, já ouvi o senhor falar que o senhor acredita que crente fica possesso. Eu não só acredito, como eu sei, cansei de ver. Mas ele não estava em Cristo. Essa não é a tônica da mensagem. Mas Satanás não pode fazer se você não der lugar para ele. Ele chega para a mulher e diz, é assim que Deus disse? Pode comer da fruta que tem aqui não? A mulher diz, o que é isso? Ué? Pode, Deus disse que a gente pode comer de tudo, menos daquela ali. Ele disse que o dia que a gente comer daquela ali, a gente morre. E Satanás disse, você chegou aqui ontem. Eu já estou aqui, já convivo com ele, Sabe por que ele falou isso? Porque ele sabe que o dia que você comer daquele fruto, você vai se tornar igual a ele, sabendo tudo o que ele sabe. Em outras palavras, você não vai precisar dele. Você não terá mais que se submeter a ele. Você será autossuficiente. Ele influenciou a mente da mulher, fazendo a mulher pensar para desejar o que não deveria. E o texto diz que vendo a mulher que o fruto era agradável à vista, ou seja, era bonito e apetitoso ao paladar. Sabe quem que gosta de manga? Levanta a mão, já viu? Quando você vai comprar uma manga, agora é época, né? Você vai comprar uma manga, está lá no Hortifruti, você pega aquela que é verde, toda verde, ou você pega aquela que já está rosada, você olha assim e diz assim, essa já está quase madura, vou levá-la que é o tempo de chegar em casa, de hoje para amanhã ela amadurece totalmente. Se agora ela já está linda desse jeito, amanhã sua boca já fica cheia d'água. É assim ou não é? E vendo a mulher que o fruto era agradável à vista e desejoso ao paladar, diz a palavra de Deus, ela bateu o olho e cobiçou. Ela começou a achar, rapaz, mas esse negócio aí deve ser bom mesmo. A Bíblia não diz que até aquele dia ela tivesse aquele tipo de pensamento. Ela tivesse aquele tipo de sentimento. Vamos lá? Porque tudo que eu penso, eu sinto e eu faço. Tudo que eu penso me leva a sentir, tudo que eu sinto me leva a agir. E a mulher cobiçou, foi lá e pegou do fruto. Por que ela cometeu o pecado? Porque ela foi influenciada. E é isto que é o papel de Satanás. É isso que é o papel de todo espírito imundo. O papel do espírito de vício é incentivar a pessoa a experimentar. Eu vou só experimentar. O vício de pornografia é só curiosidade.
Está lá na internet, aí apareceu lá, fulana de tal, não sei o que agora, gravada pelo filho fazendo sexo. O que? Não pode. Um dia desse ela era crente, e agora, como será? Ah, não, eu vou só dar uma espiadinha para ver se é isso mesmo. Daqui a pouco a gente está lá, ó. Aí quando era para ver um negocinho que já não devia, ela falou lá, passou um tempão. Daqui a pouco aquilo fica lá, a curiosidade, por causa daquilo que viu. Quando vê vou só dar mais uma olhadinha. Quando vê, virou viciado em pornografia. O outro em jogo. É legal. Ninguém vai preso no Brasil por dar. As bets estão aí. Todas, é tudo legal. É legal. Igual é legal jogar na loto, na cena. E se tornar viciado nesse troço. Desgraçado. Que não exige trabalho e que seduz o ganho fácil em função de quê? Mas o que são 10 reais, rapaz? Eu nem sei se é isso. Alguém aqui sabe? Quanto custa um volante de loteria? Não vou te acusar. Também ninguém vai levantar a mão para dizer, né? Tá bom. Vai dizer que seja 10 reais. É 5 reais. O que é 5 reais? Ganhar aí 1 milhão de posso vai que eu sou o ganhador. Não, se eu ganhar sozinho, eu vou entregar o dízimo e ainda vou dar uma oferta de 10%. Já ouvi crente falar isso. Na época que eu estava afastado no mundo, eu ouvi um bocado de crente que eu dizia assim, não, fulano não joga na loteria, não joga, ele não joga. Jogava. Crente que ia para a igreja. Como tem um monte de crente aí, comprometendo as finanças da família, destruindo o lar, porque já se tornou viciado em bet. Quem é que influencia o homem? Satanás. E hoje, como é que Satanás está influenciando o homem? Você sabe o que é uma das coisas terríveis? É que Satanás já conseguiu fazer o carro pegar. Antigamente, porque agora não, né? Os carros agora, você não pode mais empurrar o carro para pegar, senão você pode causar um problema e empenar lá a válvula. É isso, Frade? Os carros automáticos agora, esses carros eletrônicos, hoje, se empurrar, pode causar um problema, né? No tempo do Fusquinha, do Chevette, né? Você empurrava o carro, ele morreu, a bateria acabou, você empurrava, o dínamo começava a produzir energia, pegava o carro, tudo ia embora. Hoje em dia não dá para fazer mais. Mas Satanás, lá atrás, quando o mundo estava no começo, o ser humano estava ali, ele empurrou o primeiro para pegar. Depois que o primeiro pegou, a engrenagem funciona sozinha. Hoje, Satanás está contando com o ser humano para influenciar outro ser humano a fazer o que não deve. Estão aí os meios de comunicação, principalmente em nossos dias, a chamada mídia tradicional, que são os canais de TV aberta, trabalhando em favor de Satanás. Chamando de pecado aquilo que é santo e chamando de santo aquilo que é pecado. Colocando na mente das pessoas que é crime aquilo que a Constituição brasileira diz que é direito do cidadão. Produzindo fake news, mentira, fofoca, intriga, acusando alguém que falou a verdade de ser mentiroso. Ou você não ouviu a campanha que a Rede Sujeira de televisão e suas conveniadas fizeram em relação a um vídeo de 4 minutos do deputado Nicolas Ferreira, que no vídeo não fala que o Pix seria taxado. E em todos os programas dessas redes desgraçadas, os repórteres estavam lá, os âncoras estavam lá, acusando de ter falado que o Pix seria taxado. Por quê? Porque quer calar a boca dele. Qualquer pessoa que não concorde com aquilo que é errado, tem que ir para a cadeia. E nós já estamos caminhando, irmãos, para lá na frente,
vivermos o que os nossos irmãos estão vivendo na Índia, que é um país democrático. Pega lá. Democrático. Constituição democrática. Satanás, ele influencia. E como é que ele influencia? Vamos de novo, irmão. A gente não pode esquecer isso, a gente tem que ensinar para os outros. Vamos lá. Tudo que eu penso me leva a sentir, e tudo que eu sinto me leva a agir. Eu tenho que pensar no que é errado, para aquilo que é errado, sendo apresentado a mim como certo, eu venha praticar. Daqui a pouco eu sou o crente que estou fazendo aquilo que é errado, me justificando, eu tenho justificativa. Irmão, deixa eu ensinar uma coisa que eu já ensinei inúmeras vezes, não vou parar de ensinar. Quando eu cometer um erro, quando eu cometer um pecado, eu reconheci que errei, a única coisa que me cabe fazer é confessar o erro e pedir pecado. Não dá explicação, não dá justificativa. Quem explica o erro tenta se justificar e amenizar o erro cometido, nunca vai deixar de cometer esse erro. Por quê? Porque dentro de si não está programado. É um erro, não devo fazer, mas fiz. Nunca mais eu faço. Mas se a pessoa, ela diz, não, eu errei, mas sabe o que é? Ela não está reconhecida de que errou. Ela está amenizando o erro que cometeu. Ela quer se justificar. Errei, confesso, me perdoa, eu fiz isso, eu estou errado, me perdoa. Essa pessoa é uma extraordinária candidata a não errar nunca mais aquilo. Por quê? Porque não explicou, não justificou. A palavra de Deus não manda explicar. A palavra de Deus manda, se confessar os vossos pecados, o Senhor é fiel e é para confessar. A palavra de Deus diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Deve ser confessado, pedido perdão, corrigido aquilo que pode, para nunca mais fazer. Mas Satanás sempre vai colocar a explicação, a justificativa, o sofisma, para explicar por quê, até que o pecado comece a não mais parecer pecado. E eu começo a fazer aquilo que é errado. Por quê? Porque através disso, ele vai usando a nós, seres humanos, para destruirmos os valores éticos e morais. E com isso, corrompendo a sociedade, para tornar o que é certo em errado e o que é errado em certo. Você quer ver uma coisa? Você já deve ter ouvido isso, se é que você nunca fez isso quando você não tinha Jesus, eu quero crer. Porque quando eu não tinha Jesus, eu falava, eu justificava, eu explicava por que eu estava fazendo errado e não parecia ser errado. Quer ver? Tem um monte de gente que tem gato na Light. Tem um monte de gente que tem gato na internet. E sabe o que fala? O juiz rouba. O prefeito é ladrão. O vereador é corrupto. O policial, eu só estou me defendendo. Eu não posso ter porque não me deixam ter. Eu não tenho como ter porque custa tão caro, só quem pode ter é quem é milionário. E isso é justo? É justo só quem tem muito poder ter aquilo que eu não posso? É bem parecido com a ética que é ensinada por esse governo aí. Porque esse governo que está aí, ele ensina isso. Afinal de contas, o que é roubar um celularzinho? Não pode botar na cadeia, policial prender um menino só porque ele roubou um celularzinho, de repente só para tomar uma cervejinha no fim de semana. Você já ouviu esse vídeo? O presidente da República falando isso.
Lá nos Estados Unidos, há estados em que não se pode colocar a mão no ladrão. Ele entra numa loja, ele pode roubar até determinado valor. Não sei, vou chutar aqui, até $500. Se ele roubar até $500, ele sai pela porta fora sem poder ser preso. Os seguranças ficam lá de braço cruzado olhando. Você já pensou se, vamos botar que seja $50, você já pensou 50 pessoas entrando num dia, cada uma delas roubando $50 numa loja? O cara vai falir. Quem aqui já assistiu vídeo disso na internet? Querem fazer isso aqui. Por quê? Porque tem que destruir a sociedade. Para quê? Para quem está em cima falando que está defendendo a democracia, se tornar ditador desse negócio, igual está lá na Venezuela. E tudo começa com o quê? Com a mentira. E aí o cidadão, ele é levado por essa mídia, por essa desconstrução de valores, a se justificar, porque, afinal de contas, o que eu vou fazer? Eu tenho que ter internet. Eu moro aqui, por que não vem aqui, o governo estadual não vem aqui, a polícia não vem? A polícia é corrupta, o policial ele vem aqui só para receber o dele e ir embora, o traficante manda alguém lá com a bolsa de dinheiro, entrega lá, que a gente já viu, a polícia vai embora e o traficante continua mandando aqui. Ou é um miliciano. E para ter internet, eu tenho que ter internet do miliciano. Para ter internet, eu tenho que ter internet do traficante. Você não tem que ter internet. Como assim, pastor? O senhor fala isso porque onde o senhor mora não tem nem milícia e nem tráfico. Quem fala isso é a Bíblia. É fácil o senhor falar. O senhor anda de carro, o senhor não tem que pegar ônibus? É fácil o senhor falar. O senhor não mora numa favela. O senhor não mora num bairro onde o tráfico tomou conta. Eu também, nem eu nem você, moramos num país como na Índia e num estado onde dizer eu sou cristão pode levar uma pessoa que é seu vizinho, pegar a arma e matar você. E aí? Eu já ouvi de gente que não é crente dizer assim: você é pastor na Baixada? Sou. E você tem carro? É. E você não mora na Baixada? Não. Por isso que eu não sou crente. Por quê? Porque eu garanto que na tua igreja tem um monte de gente que nunca vai poder comprar um carro na vida. Falei, por causa dele eu não posso ter o meu? Honestamente? Então, porque eu sou pastor, eu tenho que andar de chinelo de dedo, roupa rasgada, as minhas filhas têm que andar de roupa comprada em feira. Elas não podem ter uma roupa comprada numa loja, dentro de um shopping, porque eu sou pastor. Porque esse é o pensamento influenciado por quem, irmãos? Por Satanás. Porque se o irmão membro da igreja, ele prospera, ele compra carro zero, ele mora em condomínio, ele mora em outro lugar, ele não mora em um lugar onde é conflagrado, ninguém vai falar nada. Mas se é um pastor, por quê? Porque se você fala do irmão membro da igreja, ou quando fala do pastor, as pessoas não querem entrar na igreja. Elas não querem receber a palavra de Deus. E quanto crente está embarcando nessa conversa fiada de Satanás? Irmãos, quantos são aqueles que estão por aí dizendo eu sou trabalhador, eu não posso ter enquanto rico, explorador, para quem eu trabalho tem, e eu tenho que ficar no escuro? Não, então vou lá e boto um gato na light. Eles não vão vir aqui mesmo para cobrar? Eu me lembro de um irmão que foi membro dessa igreja, ele se converteu aqui. Na época, aquele menino novo,
morava sozinho numa casa que ele construiu. E um morro aqui em Belford Roxo. Naquele tempo, não existia ainda a situação como está hoje. Traficante, mandando, desmandando, andando armado para lá e para cá. Ele tinha energia elétrica em casa, mas era gato. E me ouvindo pregar, ele me procurou depois do culto e disse: pastor, eu entreguei minha vida para Jesus e eu não quero mais viver fazendo nada daquilo que desonra a Deus. Eu quero viver santidade. A gente canta aqui: eu quero ser santo, santo como tu. Falando para o Espírito Santo isso. Pastor, eu quero viver isso. Eu não saí do mundo para viver um pé no mundo e outro aqui, não. Eu não estou aqui para ser mais um crente, eu quero ser crente de verdade. Ok. Ele era funcionário do Carrefour. Vivia lá dentro do estoque, cheirando poeira, mexendo em produtos do estoque. Sabe o que ele fez? Foi em casa, cortou o gato. Pastor, eu não tenho condições de pagar mão de obra para colocar energia lá. Falei, mas você tem condição de juntar um dinheirinho e comprar o material, fiação? Se eu tenho, pastor, perfeitamente. Então começa a juntar o seu dinheirinho e você vai fazer. Ele foi em casa, cortou o gato, pegou tudo que ele tinha na geladeira, levou para a casa da mãe dele e deu tudo para a mãe dele. Nós tínhamos aqui 2 liquim. Quem sabe o que é liquim? Aquele lampião, um bujãozinho de gás. Eu peguei um liquim daquele, dei para ele, falou: você no escuro, você não vai ficar. Só tem um detalhe, era inverno. Aqui embaixo o frio estava frio, imagina lá em cima no morro. Falei, sabe como é que ele estava fazendo para tomar banho? Ele juntava uns pauzinhos, fazia uma fogueirinha, igual a gente na roça. Na roça ninguém achava ruim por isso. Ele esquentava numa lata a água para ele tomar banho. Levava a lata até o banheiro dele, tomava banho de caneco. Água esquentada no fogão, no fogo. E ele fazia isso para economizar o gás onde ele cozinhava. Por quê? Porque ele queria juntar um dinheirinho para ele comprar o material para fazer a instalação elétrica na casa dele. Chegou para mim e falou: pastor, mas eu não entendo nada disso. Falei, não tem problema. Chamei um irmão aqui da igreja e falei: irmão, ajuda ele lá, vai lá ver o que ele precisa. Foi na casa dele, viu tudo que precisava, deu a relação de material para ele. Passou um tempinho, ele comprou o material. Pastor, eu comprei material, agora só falta eu juntar o dinheiro para ter o irmão para ir lá fazer. Eu falei, não, você não vai juntar dinheiro para isso não. Por quê? Porque nós somos família, nós somos igreja de Jesus. Aqui tem gente que é crente. Irmão, você quer ser bênção na vida de uma pessoa que não pode te pagar? Eu quero, pastor. Então aqui, ó, fulano de tal, vai na casa dele e faz a instalação elétrica para ele. O irmão pegou e foi. Chegou lá, fez a instalação elétrica todinha, deixou tudo no padrão para light, só ir lá e colocar o relógio e ligar. O menino ficou feliz da vida, falou, nunca vi isso, pastor, em lugar nenhum. Falei, pô, na igreja de Jesus é assim. Ele foi na light, solicitou a ligação, a light foi lá e ligou. Veio todo feliz me mostrar a primeira conta paga. Pastor, está aqui, ó. Satanás não tem mais isso contra mim. Sabe o que aconteceu? 5 meses depois, ele era chefe do estoque do Carrefour. Quase um ano depois, ele se tornou o chefe, prevenção de perda, que fala? Da prevenção de perda do Carrefour. Um menino estava ali, ó. Em coisa de um ano, Deus fez isso com a vida dele. Por quê? Porque ele estava colocando em primeiro lugar o reino de Deus. Eu quero honrar a Deus. Quanta gente, para ter o que tem, abriu mão da santidade e da honra a Deus, porque ouviu Satanás.
seja pela boca de uma outra pessoa. Cara, você é otário mesmo, você é bobo, né, rapaz? Os crentes são assim, tudo assim. Está vendo? O governo é ladrão, o político é ladrão, o policial é corrupto. Você vai ficar nisso aí, você nunca vai ter nada. E o crente que acredita nesse negócio, está chamando Deus de quê? Mentiroso. Mentiroso. Justificativa para fazer o que é errado, são muitas as que aparecem. Porque o que é ético e moral, amados, foi abandonado por uma mente corrompida pelo pecado. Veja o que diz Lamentações 3,39. O profeta Jeremias diz assim: do que você tem para se queixar? Olha para trás. Você não tem, você está aí, 30 anos, nunca pôde comprar um carro. Por quê? Você nunca quis estudar. Você era pobre, mas tinha escola pública. Ah, mas por que escola pública? Ah, é? Eu não sei quantos aqui leram, coisa de uns 10 anos atrás, ou um pouco mais que isso, um rapaz que era morador de rua, lá em Brasília, morando na rua, dormindo em marquise, mas limpinho, por ser digno, por querer ganhar o pão de cada dia e não roubar, nem fazer coisa errada. Ele perguntava: eu posso lavar o carro do senhor? Se eu lavar o carro do senhor, o senhor me dá um trocadinho? Ele comprava o pão do café da manhã e o café dele. Foi assim até que, por ser digno, chamou a atenção do dono da padaria, que passou a não mais cobrar dele e dar o café da manhã para ele. E assim ele conquistou o respeito até de moradores. Um dava uma roupa, o outro mandava um almoço para ele. Porque mesmo sendo morador de rua, ele era digno, honrado. Fez amizade com o dono da banca de jornal. Ele chegava lá e ficava lendo. O dono da banca de jornal, o vendo todo dia ali, sempre limpinho. Sabia que ele era morador de rua, mas sabia do respeito que ele tinha conquistado ali na comunidade, onde ele morava. Na rua, de comerciantes, de moradores. Aquele rapaz leu lá sobre inscrição, papapá, ele foi na escola pública do bairro, se inscreveu, se matriculou, começou a estudar. Veio a época do vestibular, o dinheirinho que ele foi juntando, ele pagou para a inscrição no vestibular. Só que antes disso, só com a formação dele na escola pública, não era suficiente para ele enfrentar um concurso pré-vestibular. Por quê? Porque o sonho dele era ser médico, medicina. Aí você pensa assim, morador de rua pensar em ser médico? Fala sério. O cara está querendo chegar em Marte sem foguete. Pois ele fez um combinado com o dono da banca de jornal. Você me deixa ler, você deixa eu ler os livros, as revistas que você tem aqui? Eu prometo, não vou amassar nada, leio aqui dentro da banca. Fique à vontade. Aquele rapaz se debruçou, estudou, meteu as caras. Ele tinha um determinado horário que ele ia lá para a biblioteca pública e ele passava lá estudando os livros. Sabe o que aconteceu? Aquele moço passou para a Faculdade de Medicina Federal. Quem aqui se lembra disso? Alguém se lembra de ter visto isso? Olha aí, ó. Testemunho. Sabe quem é que diz que você não vai conseguir? É o diabo. Sabe quem é que diz que para você ter, você tem que fazer o que é errado? É o diabo. Ele usa quem? Quem você está dando ouvido. Seja na televisão, seja a tua vizinhança, seja com quem você anda. Justificativa para fazer o que é errado. Mas quantos são aqueles que olham para trás e dizem: eu nunca construí nada, eu trabalhei tanto. Trabalhou fazendo o quê, meu irmão? Você não estudou? Você não queria estudar? Não, é porque eu não tive oportunidade. Esse rapaz teve? Oportunidade a gente faz.
Agora, quem quer ficar sentado esperando a oportunidade de chegar e bater na sua porta, vai morrer se justificando e vai para o inferno. Nunca vai ter nada. Lamentações 3,39, de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Queixe de ter eleito aquele corrupto para quem trabalhou nas eleições ou vendeu o voto. Queixe-se disso. Por que foi trabalhar para aquele que você sabia que era corrupto? Aí depois quer justificar porque está fazendo errado. Amados, a cobiça, ela é pecado, assim como o roubo. A palavra de Deus diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas querem ter, mas fulano não tem, eu quero ter, por que eu não posso? Eu também sou filho de Deus. Eu quero te chamar a atenção para uma coisa que é terrível, como Satanás faz. Eu já tenho ensinado, orientado ao longo de muitos anos. Não sai por aí comprando as coisas sem você saber qual é a procedência. Não sai por aí comprando algo que você não sabe. Parece bonito. É atraente. Está na moda, mas você não sabe por quê. Cuidado com moda. Mas de vez em quando eu vejo crente vestindo uma blusa, usando uma bolsa, que é fake, que é pirata, que é roubo. Pastor, não roubei, eu comprei na loja, e a loja está roubando de quem deveria pagar o direito para usar aquela marca. Vou dar alguns exemplos. Você conhece essas marcas? Esses símbolos? Quem conhece esse símbolo? Yves Saint Laurent é uma marca cara. Conhece essa marca? Coco Chanel é uma marca caríssima. Você conhece essa marca? Louis Vuitton é uma marca caríssima. As mulheres já estão aí, ó. Falou em Louis Vuitton. Porque sabem. Conhece essa marca? Principalmente a rapaziada aí, a garotada. Nike, marca esportiva, caríssima. Vai calçar um tênis da Nike, vai comprar um tênis da Nike mais barato para ver quanto custa. Pode passar o próximo. Christian Dior, Ralph Lauren, Dolce Gabbana, são marcas caríssimas. Vem cá, meu filho, vou usar você. Direito de imagem. Tira o crachá, por favor. Isso. Posso usar a sua imagem? Pode, ele é membro da igreja, já deu autorização, né? Dá uma olhada no modelo, ninguém olha para ele, todo mundo olha aqui, ó. Se aqui tiver assim, Christian Dior, ninguém nem olha para ele. Tem muita menina que, ó, ele é casado. Mas se ele fosse solteiro, tá vendo ele ali com a camisa aqui, Christian Dior, já vai achar que ele é o cara. Esse cara deve ter um carro bom, deve ganhar uma grana boa, né? Mal sabe que ele comprou na feirinha. Porque é réplica. Obrigado. É réplica. Você sabe o que é réplica? Conhece réplica? Réplica é um termo hoje na boca de demônios para levar as pessoas a normalizar o que é pecado. Réplica é pirataria. Está usando short Adidas. Está usando camisa Cavaleira. Está usando bolsa ou perfume Calvin Klein.
E tudo pirata. Eu não estou dizendo que todo mundo que está usando é pirata, amém? Estou dizendo que tem um monte de gente usando. E talvez você, por não saber, por desconhecer, sincero e honestamente, está usando o que alguém te deu de presente. Mas quem te deu é alguém que tem grana para comprar isso aí? Não é? Recusa. Pastor, mas aí, poxa, estou recebendo um presente, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer para a pessoa, não posso usar porque isso aí é pirata. A pessoa vai se sentir ofendida. Você fica com receio de ofender quem está fazendo errado e não tem receio de ofender a Deus? Como é que é esse negócio? Você é cristão, você é filho de Deus, você diz eu quero ser santo, você diz eu tenho aliança em buscar ser um cristão autêntico, você diz é agradar a Deus acima de tudo, mas você não quer dizer para a pessoa, olha, muito obrigado, mas sabe o que é? Eu acredito, como eu sei, você não tem condição de comprar o original, você deve ter sido enganado. Você sabia que isso aqui é uma marca caríssima? De repente a pessoa não sabe. Mas isso aqui é caríssimo. Pode passar o próximo. Ó, Diesel, Prada, Boss, tem mais? Lacoste, aquela do jacarezinho. Levi's, quando eu era garoto, da idade da Beatriz, qualquer pessoa, pobrezinha que fosse, juntava um caraminguadozinho e comprava uma calça Levi's. Quem é desse tempo? Era ou não era? Era. Assim como a Havaiana já foi chinelo de dedo para gente pobre, hoje a Havaiana é chinelo de dedo para gente que pode. É ou não é? Pessoal do tempo que a Havaiana aí, o pessoal que é do tempo do tamanco, quem lembra do tamanco? Quem é do tempo do tamanco aí? Tem um bocado de gente do tempo do tamanco aí, velho. A gente podia usar tamanco e podia usar chinelo, Havaianas. Hoje, você vai comprar uma Havaiana, você pensa assim, peraí, sério? No meu tempo o negócio não era assim para ir Havaiana. Por quê? Porque alguém transformou a marca Havaianas em algo agora para elite. Você quer ver como é que é isso? Vou te mostrar. Próximo. Conhece essas bolsas? Deixa eu olhar para o rosto das mulheres. As mulheres estão assim, ó. Louis Vuitton. Deixa eu dizer para você, como é que o negócio é sério. Sabe quanto custa essa bolsa aqui? De mão. Entra no Google depois e confira. R$21 mil. Eu quero te perguntar, aquela bolsa que você ganhou, que você comprou na feira ou numa lojinha aí no centro, onde quer que seja, que veio com esses símbolos aqui, com esses símbolos, você só achou bonita e você comprou, ou você talvez soubesse. Mas porque você está comprando uma loja, você acha que está certo, está digno. Eu quero te perguntar, aquela loja vende produto para quem pode pagar R$20 mil numa bolsa dessa? Então, se você está comprando isso naquela loja, você está comprando o quê? Não, pastor, mas eu soube que réplica, está certo, réplica é honesto. Não é não. Não é não. Réplica não é remédio genérico. Pode repetir isso? Fala para quem está do teu lado aí, réplica não é o mesmo que remédio genérico. Réplica é pirataria. Pirataria. Amados, a influência satânica faz parecer decente e honesto aquilo que é apresentado como réplica, assim como o remédio genérico é honesto. Mas na realidade, você sabe o que é a réplica? Se você tem isso lá na sua casa, se você tem isso, talvez vestido aí hoje,
O nome disso chama-se ponto de contato para maldição. É só você ir lá em Josué capítulo 7. Você vai ler sobre a vida de Acã e o que o Acã fez quando o povo de Deus tinha que passar por Jericó. O pecado de Acã, porque Deus disse: vocês vão chegar em Jericó, vocês não vão pegar nada para vocês, nada, nada. Toda prata, todo ouro que tiver lá, vocês vão guardar e consagrar para mim no meu tabernáculo. Vocês não vão pegar nada, tudo mais é amaldiçoado. Acã está lá, fazendo aquilo que Deus mandou, dominando, entrou com o exército, aquela coisa toda, bah. Mas ele entra numa casa, ele encontra uma capa Calvin Klein, e umas barrinhas de ouro e outras de prata. Ele olhou aquilo e falou assim: achado, não é roubado. Quem vai? Esse aqui, reolou, foi lá na tenda dele, cavou, escondeu. Mas ninguém faz nada que fique escondido aos olhos de Deus. Deus é onisciente, amém, irmãos? Amém, irmão? É por isso que você tem um namoro santo, né? É por isso que você não faz aquilo que é errado, porque Deus está vendo. É por isso que tua mão é consagrada, ela não procura conhecer a topografia do corpo do outro. É por isso que nos teus negócios você é honesto. É por isso que você paga teus impostos. Porque Jesus disse para dar a César o que é de César. É por isso que você é fiel e dizimista. É por isso que você adora o Senhor. Beleza. Mas Acã não fez isso. E por causa do pecado de Acã, a maldição veio sobre todo mundo. E quem mais sofreu foi Acã e toda a família dele. Amados, o pecado de Acã não estava apenas no ato de tomar despojos proibidos, mas estava no desejo por aquilo que simbolizava ganância, engano e desobediência. Ele viu uma capa de luxo que ele não podia ter, ele pegou para ele. E já que eu estou pegando uma capa de luxo que eu não posso ter, o que são umas pecinhas de prata, umas pecinhas de ouro? Eu, como pastor, já ouvi de vários crentes: pastor, a partir do mês, eu ouvi que sua igreja agora está em obra, reforma, e eu sou membro de uma igreja muito rica, aqui no Rio de Janeiro, e eu decidi que a partir desse mês, eu vou enviar meu dízimo para a sua igreja, para ajudar na obra de reforma. Shhh, não, senhor. Vem trazer maldição para a minha igreja, não. Que isso, pastor? Meu dízimo é um dízimo consagrado, é santo, é fruto do meu trabalho. E você vai ser amaldiçoado, me amaldiçoando e amaldiçoando a minha igreja? Não. Como assim, pastor? A Bíblia manda você entregar teu dízimo na casa do tesouro. Qual é a casa do tesouro que você se comprometeu? É com a minha igreja ou com a igreja que você é membro? Então vai devolver o dízimo lá. O dízimo não é seu. O dízimo é de Deus. Você não pode pegar o dinheiro de Deus e fazer aquilo que você quer. Tem muita gente que está para minha igreja, tem muito. Minha igreja tem lá só o dízimo de jogador de futebol que tem na minha igreja é R$1 milhão. Minha igreja não precisa, minha igreja não está só na minha igreja, só tem carro importado. Eu pego o meu dízimo e eu abençoo pessoas que precisam. Eu compro cestas básicas, eu distribuo para um monte de gente que está na rua. Está roubando de Deus. Como assim? Se é de Deus, como é que você pode administrar sem a autorização dele? A ordem de Deus é consagrar e entregar onde? Casa do tesouro. Então não vem trazer para cá não. Aqui não.
É por isso que o Senhor já podia ter feito muita coisa e não fez. Falei, eu só não fiz aquilo que Deus não quis que eu fizesse. Porque tudo é no tempo dele. Eu não estou aqui para agradar você, estou aqui para agradar a Deus. Se você quer ser amaldiçoado, procura outro. A mim não. Não adianta, irmãos, a gente dizer assim, eu não sabia. Pastor, eu comprei essa camisa com a marca dessa aí, um tênis com a marca dessa aí. Eu não sabia, pastor. Só deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Isso não é suficiente para impedir você de sofrer as consequências. A nossa ignorância não é razão para a gente não sofrer as consequências. Por que não? Porque o pastor tem ensinado. Não sai por aí comprando, botando no teu corpo aquilo que você não sabe qual é a origem. Pastor, mas a palavra de Deus diz lá para o apóstolo Paulo, compra tudo que está vendendo no açougue e coma, feliz da vida, porque você vai dar graças antes de comer, e aquilo que é dado graças é consagrado ao Senhor. Não interessa se aquele boi foi matado lá no templo de Apolo, e a carne foi vendida para o açougue. Isso não é a mesma coisa que você entrar naquela loja ali, e comprar uma bolsa com a marca Louis Vuitton, que custa 21 mil reais, que aquela loja ali, se bobear, o estoque dela é 21 mil. Você comprar numa feira, mas é segunda mão não estaria sendo vendido na feira. Uma bolsa Louis Vuitton de 21 mil reais, de segunda mão, não se vende em feira. Quem tem uma bolsa dessa tem cliente certo para vender. E ele não comprou por 21 mil para entregar para um cara por 200 reais numa feira para vender por 250, ou 300, ou 400 que seja. A ignorância não é justificativa para não sofrer consequência. A palavra de Deus diz lá em Levítico, capítulo 5, versículo 17, se alguém pecar fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não o soubesse, contudo, será culpado e levará a sua iniquidade. Deixa eu te perguntar, irmãos, se o não saber o que é errado e o que é pecado não levasse a pessoa a consequência nenhuma, para que a gente precisa pregar o evangelho para quem não sabe a respeito de Jesus? Para que a gente precisa pregar Jesus Cristo? Para que os nossos irmãos precisam sair daqui do Brasil e ir para a Índia para pregar o evangelho correndo o risco de serem mortos? Se a ignorância livra do mal. A ignorância não livra do mal. Vai sofrer as consequências. Mesmo sem saber que estão infringindo princípios morais ou ilegais, as pessoas ainda precisam ser alertadas e educadas sobre as implicações das suas ações. Você deve fazer o que deve da parte de Deus, dando exemplo e testemunho. É ano de reformar, irmãos. É preciso reformar a alma, a mente, o conhecimento, a consciência, o coração, o anseio, o desejo pelas coisas. Tem que reformar de dentro para fora. Adianta nada carregar a Bíblia debaixo do braço, ou dizer que tem a Bíblia no coração, mas tem uma camisa que é pirata. Tem uma energia elétrica que é gato. Tem uma internet, meu irmão, agora então, não tem ninguém nem para dizer, para justificar que a minha internet, eu tenho que usar a internet do miliciano ou do traficante. Por quê? Porque agora tem internet via satélite, é só você ir na loja comprar a antena. Eu não vou fazer propaganda da marca, mas eu acho que todo mundo já sabe de quem eu estou falando, não sabe? Elon Musk. E não fiz propaganda, só falei o nome. Acabou. Mas é mais cara. Aquele irmãozinho juntou dinheirinho, estava fazendo fogueira, tendo gás em casa, para economizar e fazer o gás durar mais tempo, para ele juntar uns dinheirinhos, para ele conseguir comprar
a fiação para colocar na casa dele, ficando no escuro. Você sabe quantas vezes ele ouviu? De parente dele. Sabia. Esse negócio, esses crentes é tudo maluco, é tudo fundamentalista, tudo doido, olha lá. Agora não tem mais energia. Está tomando banho, esquentando água, tomando banho de burro, porque tirou a energia. Não sei se você é tolo, rapaz, você é bobo. Sabia, depois que entrou para essa igreja aí, ó, tem aquele tal de pastor Cláudio Barroso lá, aquilo lá é um... Você sabe o quanto ele ouviu disso? Mas no final das contas, foi abençoado, enquanto os outros, a vida deles não mudou. Ele prosperou. Da mão de quem você quer receber? De Deus ou do diabo? Que o diabo tem para dar. Ele dá para quem ele quer. É só se ajoelhar e agradar ele, como ele tentou Jesus. É necessário buscar integridade e justiça em todas as áreas da nossa vida, mesmo em questões do dia a dia, com uma simples compra de um produto. Levítico 5,17: se alguém pecar, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que não o soubesse, contudo será culpado e levará a sua iniquidade. Esse texto está ensinando que a ignorância à lei não isenta a culpa, o que pode ser aplicado para mostrar que, mesmo sem saber que estão infringindo princípios morais ou legais, as pessoas ainda precisam ser alertadas e educadas sobre as implicações de suas ações. Eu já disse isso aqui, isso é um princípio legal, está na nossa lei, está na lei de nosso país. Se eu for abordado por um agente público, porque eu cuspi no chão, e ele vem pedir sua identidade, por favor. O que houve? Não, o senhor vai ser multado. Falo, multado por quê? O senhor cuspiu no chão. Ué, o que tem isso demais? Ué, isso é lei, o senhor infringiu a lei. Mas que lei, rapaz? Desde quando cuspir no chão é proibido? Ué, está na lei, olha aqui, ó. Mas eu não sabia que existia essa lei. Eu não vivo lendo diário oficial todo dia para saber se entrou uma lei nova, tem mais o que fazer. Falei, eu sinto muito, mas a lei diz que o senhor não pode arrogar ignorância para descumprir a lei. O senhor cometeu um ato infracional e o senhor vai ser multado. Acabou. Quando eu estava no Havaí, fazendo meu curso, o nosso supervisor de turma, ele era de um país asiático. E lá no país dele, não podia mascar chiclete. Sabe por que não? Porque a lei dizia, não pode mascar chiclete. O que tem mascar chiclete? Porque se você vai mascar chiclete, depois que acaba o sabor, você faz o que com ele? Descarta. Onde é que normalmente as pessoas descartam chiclete? Em qualquer lugar. Debaixo da cadeira que você está sentado. Quando eu cheguei aqui, o banco, lembra que aqui era banco? Lembra? Cansei de botar a mão assim, para me apoiar, e botar a mão num chiclete que alguém grudou ali. Mascou, não tinha nada para jogar, foi grudou debaixo do banco, dentro da igreja. E eu estou falando da Malásia. Naquele tempo, não podia entrar na Malásia chiclete. Aí eu chego lá, com chiclete dentro da minha bolsa, lá na rua. Vem um agente público, vai dizer assim, o senhor está mascando chiclete? Estou. Quer um? Acabou. Mas eu não sabia, eu nem sou daqui, eu sou turista. Sinto muito. O senhor não pode vir do seu país para infringir a lei do nosso país. Mesmo em questões do dia a dia, amados, como a compra de produtos, é necessário buscar integridade e justiça em todas as áreas da nossa vida. Pastor, mas assim fica difícil ser crente.
Porque agora eu vou ter que sair perguntando tudo. Tá bom o país para você que a gente está vivendo? O Brasil tá bom de viver nele. Belford Roxo, o estado do Rio de Janeiro, tá legal. Tá bom para viver? Não está? Então é ano de fazer o quê? Não ouvi. Ah, eu quero ouvir isso com vontade. Então é ano de reformar, irmão. É ano de reforma. Nós estamos vivendo no tempo das narrativas. Aquele que conta a melhor história é aquele que convence. E sabe quem é o contador de histórias? Aquele que a gente deve estar dando ouvidos? É Deus. E sabe onde é que a gente consegue ouvir Deus? Lendo a Bíblia. E se nós queremos reformar, para vivermos pelos princípios e valores da palavra de Deus, para influenciarmos essa sociedade, nós temos que reformar, nós temos que querer, com todo o nosso ser, viver santidade. Temos que querer ser santos. Santo na maneira de falar, santo na maneira de vestir, santo no modo de proceder, santo com o que a gente deixa entrar na mente da gente. Ser santo é ser sal e ser luz, porque ninguém pode dar o que não tem para si. Provérbios capítulo 10, versículo 2, diz a palavra do Senhor que nós lemos: os tesouros da impiedade, ou os tesouros da injustiça, de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte, livra do sofrimento. Adquirir bens por meios ilícitos é motivado, via de regra, por vaidade. Mas há valor na justiça e na integridade, que é recompensado com consequências espirituais abençoadoras. Salmo 112, versículo 1 a 3. Vou pedir para você ler bem forte. Salmo 112. Pode bem forte? Vamos lá. Louvai. Eu vou ler na versão que tenho aqui, que ajuda um pouquinho mais. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência, ou seja, seus filhos, seus netos, sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Eu vi isso acontecer na família do meu avô, pai do meu pai, morando na roça, vivendo numa casa iluminada por lamparina e lampião a querosene. 11 filhos. Fumava, bebia, começou um alambique, produzindo cachaça. Mas se converteu, recebeu Jesus como único, eterno, suficiente Salvador. Foi buscar aprender outro ofício, aprendeu o ofício de sapateiro. Com o ofício de sapateiro, trabalhando, ensinando seus filhos, dentre eles o meu pai, comprou um automóvel, usado, antigo, que era também o táxi do lugar, que não era nem cidade, era uma vila, chamada Vila de Talva. Levando os seus filhos para a igreja, com a esposa. Ele se tornou o sonoplasta da igreja. Ele chegava mais cedo que todo mundo, colocava aqueles LPs enormes na vitrola. O culto ia começar às 9 horas da manhã.
não, 8 horas da manhã, 7h30 da manhã, estava ele lá, e lá no alto do templo tinha uma corneta, e começava a tocar as músicas de Feliciano Amaral, e outros daquele tempo, chamando o povo para o culto. Ele que cuidava do som, os microfones, aquela coisa toda, eu estou falando da década de 60 do século passado. Começou a estudar, o pessoal aqui que é da antiga, do século passado, nas revistas que a gente comprava, almanaque, que a gente ia na farmácia, a farmácia dava almanaque para a gente, lembra disso? Que as indústrias farmacêuticas produziam, entregavam nas farmácias, as farmácias davam para nós, que vinha com exercíciozinhos de liga pontinho, lembra daquilo? Assim como nos gibis que comprava quando ia na cidade, em tudo quanto é revista, vinha um encarte do Instituto Universal Brasileiro. Quem lembra disso? Vovô começou a fazer curso por correspondência do Instituto Universal Brasileiro. Dentre os cursos por correspondência que o vovô fez um curso de eletricidade por correspondência. Ele recebia aqueles kitzinhos e ele tinha que aprender, não tinha audiovisual, não tinha aula visual, audiovisual não, toda a aula era escrito, apostila, e tendo que fazer na prática tentativa e erro. Vovô começou a aprender mecânica e consertar os automóveis daquela época, os carros, os caminhões, as máquinas mais pesadas. Meu pai foi aprendendo com ele. Meu avô sustentando 11 filhos, com dignidade. A casa do meu avô não era uma casa de barro, de pau a pique. Era uma casa digna, corretinha. Tudo feito com muito sacrifício. Fiel a Deus, ali na igreja, levando a sua família. Vovô comprou um outro terreno mais próximo do centro, do vilarejo. Meu pai casou, nós fomos morar, quer dizer, papai e mamãe foram morar nessa casa, que era a casa original do vovô. Depois dessa casa, ele comprou um terreno de frente, construiu uma outra casa ainda maior. Por quê? Porque ele era aquele cara que tinha olho em terra de cego. Precisava de consertar carro, o seu Gininho. Chegou alguém de fora, tinha que levar lá em Corre da Chica, mas não tem carro, não tem ônibus. O ônibus para lá não vai hoje, volta depois de amanhã. Mas tem o carro do seu Gininho e o Marino dirige. Paga ele cobra tanto. Era o Uber do lugarejo. Chegou um engenheiro para colocar eletricidade numa fazenda, aproveitando a queda d'água que tinha na fazenda. Quem é que leva para ajudar? O carro que vai levar é de quem? Do seu Gininho. Faz relacionamento, amizade. Seu Gininho começa a se tornar também o ajudante do engenheiro. O engenheiro vê que seu Gininho já tem algum conhecimento, incentiva ele ainda mais. Seu Gininho aprende tudo. Agora, quem é que está colocando eletricidade nas outras fazendas usando a quedinha d'água? Seu Gininho. E seu Gininho, Georgino Galberto Barroso Filho, sustentou seus 11 filhos com dignidade, com honradez, com trabalho, e todos se tornaram pessoas de bem, dignos, honrados, trabalhadores, com profissão. Não negociando com as coisas desse mundo. Amados, Salmo 112, 1 e 3, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos, prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. A integridade e a justiça, fundamentadas no temor do Senhor, não apenas são agradáveis a Deus, mas também trazem bênçãos duradouras, tanto espirituais quanto materiais, para quem as pratica.
e será o legado que deixará para as gerações seguintes. É um exemplo claro de como a retidão gera consequências abençoadoras, mas a riqueza adquirida de forma ímpia vai levar à morte. Nós queremos ser uma comunidade viva de cristãos, então nós temos que fazer valer a tônica de reformar o que estiver errado, de fazer certo, de corrigir o que está errado, de arrancar o que está errado, para abrirmos espaço para que a bênção de Deus venha. Você quer a bênção de Deus? Quer a bênção de Deus? Então tem que abrir espaço, porque a bênção de Deus não vai ser estabelecida junto com a iniquidade. Para ter a bênção de Deus, tem que ter espaço da bênção de Deus ali. A palavra de Deus diz: eu sou santo, eu não dou a minha glória, eu não divido a minha glória com ninguém. Então, se você quer ser abençoado, meu irmão, minha irmã, é tempo de reforma. E em todas as áreas da nossa vida, precisamos buscar a santidade. Eu quero convidar você nesse momento a ter um tempinho de reflexão. O que Deus tem falado com você nessa mensagem? Será que há coisas que você precisa chegar em casa e você precisa resolver? Tirar, jogar fora, queimar, não é dar para ninguém. Não é pegar e colocar no lixo para que seja aproveitado por uma outra pessoa menos favorecida. Não. O que não presta não serve para você, não é abençoador para você, não pode ser para ninguém. Será que você vai ter que ficar na luz de lamparina, a querosene, voltar lá ao princípio do século passado, para dar espaço para que a bênção de Deus venha, como veio para a vida daquele irmão? Os irmãos mais antigos aqui sabem de quem eu estou falando. É preciso abrir espaço para a bênção. Se tem alguma coisa errada, se tem alguma sujeira, se tem alguma iniquidade, se tem alguma coisa que é pecado, que está ocupando o lugar da bênção de Deus na sua vida, é preciso arrumar esse espaço aí. É tempo de reforma. Reforma, arranca isso daí, joga fora. O que quer que seja. Talvez você tenha que dizer para Deus assim: Senhor, eu não sabia, mas agora que eu sei, eu vou chegar em casa, eu vou pegar as minhas camisas, minhas blusas, os meus calçados, e eu vou olhar lá. Se tiver alguma coisa lá que é pirata, eu vou botar fogo. Ainda que eu tenha que ficar com uma muda de roupa e ir lá na igreja, na beneficência da igreja, e ver se tem alguma roupa lá que serve em mim. Mas eu não vou ficar com o que é pecado, impedindo a bênção do Senhor na minha vida. Se eu não tenho direito de usar aquela marca, porque eu não paguei o preço que eles cobram dela, eu não vou usar da justificativa que Satanás coloca na boca das pessoas. Não faz sentido uma bolsa dessa custar 21 mil reais. Isso é um absurdo. Então eu não posso admitir um absurdo desse. O que tem essa bolsa? Ela é igual a outra daqui que custa 200 reais. Que absurdo. Não, eu vou usar assim mesmo, porque isso é um absurdo. Não, você não vai usar, porque você é um cristão comprometido com a santidade. Você não tem obrigação de usar aquilo. É uma escolha sua. Se o dono da marca diz que o preço é 21 mil reais, compra quem quiser comprar e que tenha dinheiro para isso. Você não tem, você não precisa disso. Por que você precisa disso? Por vaidade? Para dizer, eu tenho uma bolsa Louis Vuitton de 21 mil reais? O ladrão nem te rouba, ele passa por você, vendo você andando na rua a pé, ele olha para o teu calçado,
olha para a tua roupa, diz assim: isso aí é fake, não vou nem me dar o trabalho. Então, meu irmão, minha irmã, santidade. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Você não precisa daquilo, nem eu preciso, nós não precisamos daquilo que é da vaidade, é produto da vaidade. Pastor, mas por que uma bolsa dessa custa 21 mil reais? Por causa da vaidade. Porque o ser humano quer parecer mais do que o outro. Ele quer parecer que ele é melhor do que o outro. Por quê? Porque ele usa o que é mais caro. Porque ele usa o que é de marca. Porque essas coisas da marca tem um valor ali imaterial embutido. Que valor imaterial é esse? Via de regra é da vaidade. Olha o chinelo Havaianas, que era o chinelo que todo mundo comprava. Mas quem é que usava? Os mais pobres. Ficou um tempão longe da praça, ninguém não se fabricava mais. E quando voltou? Voltou nos pés de quem? Dos artistas da televisão, para ser vendido como algo de marca. Nós não precisamos dessas coisas. Nós precisamos da bênção de Deus. A bênção de Deus enriquece. E com ela não acrescenta dor. É a palavra do Senhor.